Olá, muito boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você consegue nos assistir. Convido a todos mais uma vez para uma reflexão e começamos então esta noite, este dia, com uma prece. A gente sempre precisa e é sempre um recurso tão importante que muitas vezes a gente menospreza. Então vamos começar com uma prece nesse momento, onde quer que estejamos, Senhor Jesus, neste momento envolve a todos nós, que nos reunimos em pensamento, pedindo que o Senhor nos ofereça a sua sabedoria para que possamos agir nos momentos que forem necessários e saber quando não é necessário agir e confiar na sua providência de Deus. Na providência divina que cuida de todos nós, que nos oferece sempre os melhores caminhos. Então, Senhor Jesus, nos envolva também com o seu amor, para que saibamos que nunca estamos sozinhos, que Deus, nosso Pai maior, nos ama acima de qualquer sentimento que possamos imaginar. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje a gente continua com o estudo do livro Urgência, aqui nas nossas palestras virtuais. Lembrando que a Seara de Jesus já retornou com as palestras presenciais. Então, nós estamos em final de 2023, as palestras acontecem às quartas e aos sábados, a partir das 7 horas da noite, para que você possa também se reunir, receber o passe, o atendimento médico, se for necessário. Bom, hoje então a gente fala no livro Urgência, do capítulo que pede para a gente esquecer o mal. Lembrando que este livro ele foi editado por Emmanuel, e Emmanuel não era um mentor espiritual ou orientador muito brando que a gente conhece, né? Pela passagem, pelas coisas que Francisco Xavier contava para a gente e até muitas vezes pelas lições que a gente escuta do próprio Emmanuel em muitos livros. Então, aqui ele pede para a gente esquecer o mal. Mas, só pensando nessa frase, esquecer o mal, a gente imagina, né, que esquecer o mal seria simplesmente nunca mais pensar sobre ele, né? Mas ele começa falando que a paz depende muito mais do esquecimento do mal do que ou do propósito de corrigi-lo. Então, depende muito mais do esquecimento do mal do que do propósito de corrigi-lo. Para a gente poder ter a paz de espírito que a gente tanto quer, e às vezes a gente sofre um mal, seja no trabalho, seja no meio familiar, na rua. E esse mal a gente pode entender como qualquer coisa ruim que nos aconteça, seja física, espiritual, moralmente, psicológica. É claro que a gente está falando daquele mal que a gente sabe que não, às vezes não dá para ser evitado, porque existem coisas que a gente precisa agir para que o mal seja evitado ou seja corrigido. Então, por exemplo, violência doméstica, situações de agressividade, agressão física, moral, são coisas que a gente não pode simplesmente esquecer que aconteceu, não, elas precisam ser corrigidas. Mas aqui ele está falando de males que muitas vezes a própria vida comete. Nós somos acometidos de males que não são pontuais, não são exatamente de uma única pessoa ou de uma situação específica. De um mal de um modo geral, porque esse mundo que a gente vive ainda é um mundo de provas e expiações. Então nós ainda teremos muitas maldades, muitas injustiças. E talvez algumas delas a gente sabe que eles é melhor esquecer do que tentar toda vez brigar por tudo que precisa ser feito. Vamos tentar entender um pouquinho, né, do que é que Emmanuel pode ter dito, ele pode ter intencionado dizer para nós. Então, quando ele fala em esquecer o mal, não significa exatamente nunca mais pensar sobre ele, ou como se fosse simples ou possível a gente apagar o mal
que foi realizado da nossa mente. Quem sofre o mal sabe o quanto esse mal dói na alma. E não dá para simplesmente esquecer, só se a gente tiver alguma questão é, de saúde, né? Se nós tivermos Alzheimer, e ele vai esquecer mesmo. Mas caso contrário, a gente não vai esquecer. O que a gente faz então? A gente perdoa. A lição de hoje fala sobre a gente transformar essa dor. Perdoar de verdade não é esquecer, é não sofrer quando se lembra. Então, se eu lembrar de alguma coisa que foi feita para mim, de algo que foi dito e aquilo me fez sofrer, e eu não posso mudar, não existe uma forma que eu possa mudar, então por que eu vou ficar me torturando? Eu conheço, e talvez muitos de nós fazem isso, a gente fica lembrando de coisas que aconteceu há anos atrás, ofensas que foram ditas, e achando que aquela pessoa talvez ela continue da mesma forma. Será? Será que a pessoa não mudou? Será que a pessoa que ofendeu ela não aprendeu com alguma lição? E talvez não tenha mesmo aprendido. Mas vou lembrar também uma frase de Chico Xavier. É muito ruim ser ofendido, ser injustiçado, ser a pessoa que é o foco, o alvo da injúria, da ofensa. Mas muito pior. Muito, mas assim, longe. É muito pior ser o que ofende, porque a distância do ofensor para a luz, para a evolução, para a verdadeira felicidade é muito maior. Então a gente precisa às vezes lembrar disso quando alguém fala alguma coisa que a gente sabe que não é verdadeira, que não é justa, mas que às vezes nem vale a pena a gente ficar discutindo porque a pessoa não vai se convencer de que você pode estar certo. Talvez ela até entenda, né, aceite lá no seu íntimo, mas nunca vai tomar uma atitude verdadeira para corrigir aquilo. E Emmanuel nos diz então o seguinte: toda vez que buscarmos a retificação de nós mesmos, ou seja, se melhorar, a coisa da gente olhar para a gente e perceber que errou, nossa, eu errei, eu fiz errado, olvidando as faltas dos outros, olvidar quer dizer esquecer, esquecendo que os outros também erram. Situaremos o ensinamento silencioso da bondade, na própria exemplificação, sem alarde, sem menosprezo ao valor do próximo. Então, lembrando que às vezes, quando a gente está se corrigindo, ou às vezes até conseguiu corrigir alguma coisa, lembrar que talvez o outro não tenha chegado nesse ponto. Aquela outra pessoa não tenha compreendido a lição da forma como a gente compreendeu. E talvez nós sejamos a pessoa que precisa ter tempo, precisa de paciência, porque o outro aprendeu uma lição que a gente ainda não aprendeu. Lembrar que somos todos caminhantes, estamos todos aqui para melhorar, mas várias vezes, né? Cada um no seu tempo. Então Emmanuel pede para a gente: esquece o mal e o bem aparecerá. Então, esquecer o mal, como eu já disse, e repetindo, não é simplesmente esquecer que aquilo aconteceu, mas parar de sofrer por aquilo que aconteceu, porque a gente encontra mais motivos para sorrir. E eu consigo, a pessoa que está mais feliz, ela age mais no bem. Ela tem mais motivos para ser uma pessoa boa, gentil, e realizar ações no bem. E continuando com as lições de Emmanuel. A própria natureza é uma lição viva nesse particular. Então agora Emmanuel vai dar alguns exemplos de como a natureza esquece o mal que foi feito e transforma aquilo que aparentemente é muito ruim, ou às vezes é mesmo muito ruim, em algo muito melhor. A gente está vendo aqui uma imagem do Quênia de ações para revitalizar lugares que foram devastados já. Então, esses são sucos feitos em meia-lua, que é para tentar reter a pouquíssima chuva que cai lá. E eles fizeram isso e olha só o que já aconteceu. Né? Já começou a aparecer alguma mudança na paisagem. Então, na lição de Emmanuel, ele diz: o solo despreocupa-se dos detritos
que o temporal lhe arremessa à face e produz o milagre do pão. Então, a gente sabe que a terra muitas vezes é judiada, o solo é maltratado, mas mesmo assim ele encontra uma forma de poder se regenerar, de transformar aquilo em uma outra paisagem. Talvez nós devêssemos fazer o mesmo. O tronco robusto, ou vida, ou seja, esquece, o serrote áspero que lhe fere as entranhas. Então, derrubou a árvore, não dá para colocá-la de pé de novo. E converte-se em utilidades valiosas para a vida. Então, transformar aquilo que foi uma dor em algo útil. Se transformar. O mármore ignora os golpes contundentes do martelo e converte-se em obra-prima. Então, o mármore, eu coloquei aqui essa imagem para a gente ver como é que ele é retirado, né? Ele está, o mineral dentro do solo, então ele é retirado em blocos. Então, esses blocos menores que a gente vê são os blocos de mármore que são retirados da terra. Claro que eles são golpeados, explodidos, muitas vezes, né? Tem cortados às vezes a laser. E é uma pedra dura, é algo que precisa de força para ser lapidado. Então, como a natureza se permite muitas vezes, através da violência de um golpe duro, ser transformada em algo menor, em algo bonito, né? Então ele converte-se em obra-prima, como essa estátua, por exemplo. Imagina quantos pequenos golpes essa pedra precisou levar para poder se transformar em algo tão belo. E talvez os golpes que a gente recebe na vida, que parecem às vezes intermináveis, é um dia e depois o outro ruim, aí tem um dia que dá uma melhorada, depois vem outra novidade, um problema de saúde, às vezes um problema financeiro, uma questão familiar, e parece que a dor nunca tem fim. Mas essa dor que a gente sente são pequenas marteladas que a vida está nos dando na alma para que ela possa se transformar em algo muito melhor. Porque só quem sofreu uma dor é que consegue entender no outro o que é que uma atitude ou como uma atitude, uma palavra pode ferir. Se nós sofremos, por exemplo, uma ferida, nós se fomos ofendidos por uma palavra, nós sabemos como a palavra fere. Então, é só sofrendo muitas vezes que a gente consegue se colocar no lugar do outro. A pedra esquece a máquina que a tritura e abre o próprio seio em pepitas de ouro que constituem a garantia do trabalho e do reconforto nos campos da civilização. Antes fosse, não é, que todas as pessoas pudessem ter uma parcela da riqueza do seio da terra para poder viver de forma mais digna. Mas é claro que o que o Emmanuel está desejando aqui e tentando nos ensinar é que a máquina que cava o solo, que rasga a terra, que arranca árvores pelas raízes, está machucando, está ferindo. Mas para procurar lá dentro algo muito valioso. Então, quando a gente muitas vezes é ferido, é ofendido, e isso mexe com a gente, isso mostra também o quanto do nosso orgulho, da nossa vaidade, precisa ser arrancada para que o melhor de nós possa aparecer. Nossas virtudes, o quanto que eu consigo tirar de uma dor, de um sofrimento, para poder mostrar o melhor que existe dentro de nós. Tomara que não precise, né, arrancar tão fundo, ou precise uma máquina cavar feridas tão fundas para poder tirar o melhor de nós. Mas é uma lição que a pedra, né, que o solo nos ensina, a natureza nos ensina também. A ostra ferida desapega-se da própria dor e fabrica a pérola sublime. Então, mais uma lição da natureza. Eu imagino que muita gente deve saber, mas a pérola dentro de uma ostra, ela é feita, como a própria frase de Emmanuel nos diz, através da dor. É uma sujeira, uma coisa ruim, podemos dizer assim, que entrou na ostra
e ela, através de substâncias próprias, ela transforma, ela vai envolvendo essa dor, essa, essa sujeira, e vai transformando isso em algo muito belo. É claro que aqui não significa que a gente tenha que esconder aquilo que é ruim, mas transformar uma coisa ruim que nos acometeu em algo belo, em algo bonito. Se alguém, por exemplo, nos ofendeu, nos feriu, nos maltratou, tirou aquilo que é nosso e vou transformar aquela dor em algo que eu possa oferecer de muito melhor. Uma palavra amiga, um reconforto. Tem pessoas, por exemplo, que talvez neste momento tenham tido que dizer um até logo para um familiar que já se foi, partiu dessa terra. E muitas vezes as pessoas não sabem que isso aconteceu e vêm para essas pessoas contar da sua dor. E talvez a pessoa reflita, nossa, mas eu acabei de dizer adeus, ou dizer até logo, para nós espíritas, né? Para alguém que já se foi. Tá doendo, porque a saudade dói, fere. E a pessoa não sabe. Então, várias vezes, essa pessoa que está ali sofrendo um luto, ela precisa trabalhar aquela dor para poder oferecer para a pessoa que está numa situação muito difícil também, algo de belo, uma palavra amiga, um reconforto, que serve principalmente para quem fala. Muitas vezes a pessoa consegue tirar de dentro de si uma coisa muito bonita, transformar, desapegar da dor e fazer aquilo virar uma coisa bela, uma lição que a ostra nos oferece. A semente desconhece a solidão da cova escura, a que é projetada, e transubstancia-se em folhagem, perfume, flor e fruto. Então, a semente, quando ela é colocada na cova, que ele fala, no buraquinho da terra, onde ela vai ser plantada, ela ali mesmo, na escuridão, ela germina. E aí depois, quando ela ganha, né, ela sai da terra e ela ganha o sol, ela só tende a crescer, germinar, dar flores, frutos, se expandir. A lição da semente nos mostra que talvez se hoje a gente está passando por um momento em que a gente não consegue ver luz, essa própria escuridão, ela serve para que a gente possa germinar o mais bonito que a gente tem e criar raízes. São as primeiras raízes que brotam na escuridão. E são essas raízes que vão se fincar no solo e depois conseguir crescer. Mas as primeiras raízes da semente, elas germinaram na escuridão. Então, a dor que a gente sente, que parece que nunca vai ter fim, ela vai, tá? E ela tem um propósito: criar raízes sólidas, fortalecer o nosso espírito, para que a gente possa, até mesmo no momento de escuridão, conseguir germinar, conseguir crescer, se olhar também, perceber para si que sempre há algo de bom para trazer daquilo. Lembrar que nós também somos sementes crescendo, somos espíritos que estamos evoluindo, caminhando, para que cheguemos em mundos mais felizes. Mas para isso nós precisamos aprender o que é um mundo feliz. E para aprender o que é um mundo feliz, nós precisamos fazer deste mundo um mundo melhor. Ações, atitudes, fincar raízes nas virtudes, naquilo que é bom. E é essa lição que a semente nos oferece. Se desejas a vanguarda de luz, liberta-te das algemas da sombra. Se te propões ajudar, não te detenhas em demandas inúteis. Então, se a gente quer se libertar daquilo que está ruim, a gente quer crescer, a gente quer dias mais felizes, então a gente precisa parar de ficar remoendo dores de coisas que aconteceram no passado, daquilo que foi dito para nós. E um exemplo disso, eu uso sempre este exemplo, porque para mim eu acho muito, muito importante. Eu sempre uso ele quando eu acho necessário. As pessoas, por exemplo, muitas mulheres que entram na dieta, que fazem dieta, que restringem a sua
a sua alimentação, diminuir a quantidade, tenta fazer uma adaptação, uma reeducação alimentar para conseguir melhorar a sua saúde, seu peso, diminuir o peso, melhorar a sua saúde de uma forma geral. Aí a pessoa já está um mês tentando, se esforçando, porque são hábitos difíceis muitas vezes de mudar. E ela já percebe que o manequim está diminuindo, já percebe uma mudança às vezes no rosto, já consegue se olhar e já se ama um pouco mais. E aí vem uma pessoa que já faz às vezes muito tempo, meses que não vê. E aí olha para a pessoa e diz: "Oi, tudo bem? Como é que você tá?" Eu falo, "Nossa, você engordou, né?" Aí a pessoa, né, que estava lá na dieta há um mês, ela se destrói. Ela acaba com toda a autoestima porque ela já se imagina 2 vezes maior do que a pessoa realmente é, acaba com a autoestima, acaba com tudo que ela conseguiu conquistar. Uma frase derruba. Então, e aí a pessoa começa a se torturar, começa a achar tudo ruim. Não para. Não dá ouvido para aquela frase, porque talvez a pessoa ela tenha lembrado da gente numa outra situação, ela não sabe da sua luta, não sabe o quanto você evoluiu. Tem gente que fala isso de pura maldade também, então não, peraí, eu sei quem eu sei como eu estou e eu sei o que eu estou, o que é que eu estou conquistando. Então, por isso que a gente precisa parar de ficar toda hora dando muita atenção para a opinião alheia. Aquilo que é válido, a gente corrige, a gente olha e percebe, não, a pessoa tem razão, eu preciso fazer isso, preciso melhorar. Mas se não tem razão, a gente não fica algemada nessa opinião, nessa coisa que foi dita, ou às vezes numa palavra ofensiva, numa atitude muito ruim, e ficar remoendo aquilo. Não, se libertar dessa algema, dessa coisa ruim. Porque aí eu não vou ter desculpas, achar desculpas ou toda hora arrumar um motivo para não fazer aquilo que precisa ser feito, para ajudar a si mesmo em primeiro lugar e depois aos outros que nos cercam. Enquanto te demoras na contemplação do mal, ou seja, fica toda hora remoendo aquilo que é inútil, perdes tempo adiando a cultura do bem, da arte de esquecer as experiências inferiores, nasce a vitória da verdadeira ascensão espiritual. Então, quando a gente para de ficar se martirizando por aquilo que já se foi, a gente consegue encontrar muitos motivos para alegria. Avancemos ao sol do amor. E se temos conosco a convocação de consertar pela violência ou de corrigir pela irritação, ou seja, às vezes tem gente que parece que provoca, né? Fala, insiste, o discurso é sempre o mesmo, as atitudes continuam sendo ruins, parece que a pessoa nos instiga a ser violenta ou a toda hora ficar gritando, corrigindo pela forma irritada. Então, estejamos convencidos com a sabedoria do povo de que em qualquer lugar ou em qualquer tempo, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se a gente de repente está num momento muito difícil e não tem nada de bom para dizer, e tem às vezes o impulso de dizer alguma coisa muito desagradável, lembrar que se aquilo que eu for dizer ou aquilo que eu for fazer não vai ajudar, então é melhor se calar, melhor nada fazer, certo? Então, a lição de hoje, claro, né, que não é pra gente esquecer o mal, porque o mal a gente não esquece, mas parar de sofrer por causa disso, por causa desse mal. Agir no bem, transformar, mostrar para o mundo que não é com o mal que a gente vai retribuir o mal que foi feito, não é assim que o mundo vai melhorar, não é assim que a nossa vida vai progredir. E se eu estou tentando ajudar uma pessoa com o bem, com algo, e ela não aceita, eu talvez eu tenho que parar de interagir com essa pessoa. Pedir a Deus que ela tenha em algum momento na vida sabedoria, que ela possa refletir, seguir a vida no bem, mas eu não vou mais perder o meu tempo ou
meus pensamentos, a minha força, a, a minha alegria com alguém que não está ainda pronto para receber. E vou encontrar motivos para sorrir. Então eu espero que todos, neste momento, possam refletir, pensar neste momento em alguma coisa que alguém tenha te dito, alguma ação que está fazendo você sofrer, remoer, perder um pouquinho da sua alegria. Não esquece, deixa para lá. Encontra motivo para sorrir. Olha aí para o seu lado, veja as pessoas na rua. Tem gente que está sofrendo por muito mais e ainda encontra motivos para sorrir. Então vamos sorrir, vamos dar muita alegria para a vida, para que a gente possa fazer o nosso dia melhor e de quem nos cerca também. Fiquem todos em paz. Boa noite.